Existe um tipo de oração que a Bíblia diz que Deus não ouve, não porque ele seja surdo, não porque o pedido fosse errado, mas porque a forma como essa oração foi feita criou um obstáculo que bloqueou a comunicação antes dela chegar. E se você nunca ouviu isso antes, prepare-se porque o que você vai descobrir hoje vai mudar completamente a forma como você conversa com Deus. A maioria das pessoas que dizem que Deus não respondeu suas orações nunca parou para considerar essa possibilidade. Talvez a oração tenha sido feita, mas não da forma que abre o canal entre o céu e a terra. Não porque Deus seja burocrático ou cheio de regras formais, mas porque a oração não é um ritual de protocolo, é uma conversa viva. E como toda conversa viva, ela tem condições que fazem a comunicação funcionar ou travar. Jesus passou mais tempo ensinando sobre oração do que sobre qualquer outro assunto prático da vida espiritual. Ele orou de manhã cedo, orou a noite toda antes de escolher os apóstolos, orou no jardim de Getsêmani quando estava com o coração a ponto de partir, orou na cruz. E quando os discípulos viram a diferença entre o Jesus que orava e a vida que ele vivia, não pediram para ele ensinar sobre fé, sobre milagres ou sobre o reino. Eles pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Lucas 111. Eles reconheceram que havia algo na oração de Jesus que era radicalmente diferente de tudo que eles conheciam. E a resposta de Jesus para esse pedido é o roteiro mais preciso sobre oração que já foi escrito. É o que a gente vai abrir linha por linha hoje. Antes de ensinar o Pai Nosso, Jesus deu 2 avisos que a maioria dos cristãos modernos simplesmente ignora porque não se encaixam na imagem que eles têm de si mesmos. O primeiro está em Mateus 65, quando orardes, não sereis como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Jesus não estava atacando a oração pública em si, estava atacando a motivação da oração pública. A oração que nasce do desejo de parecer espiritualmente impressionante para quem está ao redor já recebeu toda a recompensa que vai receber o aplauso humano. Ela não gerou nenhum tráfego no endereço do céu. E na era das redes sociais, onde as orações são postadas, os momentos de devoção são compartilhados e a espiritualidade virou conteúdo, esse aviso de Jesus não podia ser mais preciso e mais perturbador. O segundo aviso está logo em seguida, em Mateus 67, e quando orardes, não useis de vãs repetições como os gentios, pois pensam que por muito falar serão ouvidos. Vãs repetições no grego original, patologeu, significa tagarelar sem sentido, repetir palavras mecanicamente sem engajamento real. Jesus estava descrevendo exatamente o tipo de oração que a maioria das pessoas aprende a fazer nas igrejas: frases decoradas, sequências rituais, palavras bonitas encadeadas, sem que o coração esteja presente em nenhuma delas. Ele não estava dizendo que oração longa é errada. Ele mesmo orou a noite toda em Lucas 612. Ele estava dizendo que o volume de palavras não é o que abre o ouvido de Deus. O que abre é a presença genuína de quem ora. E essa presença não depende de eloquência, depende de honestidade. Entre os 2 avisos e o Pai Nosso, Jesus deu uma instrução que é ao mesmo tempo a mais simples e a mais radical de toda a teologia da oração. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Mateus 66. O quarto que Jesus menciona aqui não é necessariamente um cômodo físico, é uma metáfora para o espaço de intimidade real, onde ninguém mais está presente além de você e Deus. É o lugar onde a performance é impossível porque não há plateia, onde você não precisa soar espiritual porque não há ninguém para impressionar, onde você pode ser completamente honesto porque o único que ouve conhece tudo de qualquer forma. E então vem a parte mais surpreendente dessa instrução: teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. A oração secreta produz resultados públicos. O que acontece no quarto fechado transborda para a vida visível. Isso inverte completamente a lógica humana, que diz que o que não é visto não tem valor. Jesus diz exatamente o oposto: o que acontece no escondido é o que tem o maior peso. A oração que ninguém viu, a conversa com Deus que não virou post, o choro no banheiro às 3 da manhã com a Bíblia aberta no colo. Essas são as orações que movem o que as orações públicas não conseguem mover. Não porque Deus prefira segredos, mas porque no segredo é onde você está mais inteiro, mais real e mais presente do que em qualquer outro lugar. Quando Jesus finalmente ensinou como orar, ele deu um modelo em Mateus 69-13, que é ao mesmo tempo uma oração completa e uma estrutura para toda oração. A primeira coisa que chama a atenção é como ela começa: Pai Nosso que estás nos céus. Não Senhor do Universo, não Deus Todo-Poderoso.
Pai, Jesus apresentou Deus em termos de relacionamento antes de qualquer outra coisa. A oração que Jesus ensinou não começa com a grandeza de Deus, começa com a proximidade dele. E isso diz tudo sobre a natureza da oração certa. Ela não é uma petição enviada a uma autoridade distante. É uma conversa com um pai que conhece o filho pelo nome, que espera a voz do filho, que está de fato presente e acessível. Santificado seja o teu nome vem em seguida antes de qualquer pedido pessoal. Antes de pedir saúde, proteção, provisão, a oração de Jesus começa com o reconhecimento. Com adoração, com a declaração de que o ponto central da existência não é a minha necessidade, mas a glória de Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esta sequência é o centro teológico do Pai Nosso. E a parte que mais pesa para a maioria das pessoas, porque ela implica uma rendição que o ego humano resiste profundamente. Seja feita a tua vontade não é uma frase de resignação derrotada. É a declaração mais corajosa que uma pessoa pode fazer, a de que ela confia que a vontade de Deus é melhor do que a sua própria vontade, mesmo quando as duas estão em conflito direto. Só depois dessa rendição é que o Pai Nosso passa para os pedidos pessoais: o pão de cada dia, o perdão das dívidas, a livração do mal. E a sequência não é acidental, ela mostra que a oração eficaz começa pelo posicionamento correto do coração antes de apresentar qualquer pedido. Você não acessa a provisão de Deus sem antes passar pela rendição à vontade dele. Tiago 42:3 contém duas das afirmações mais diretas e mais desconfortáveis sobre oração em toda a Bíblia. Primeiro, não tendes porque não pedis. Simples assim. Há coisas que não estão na sua vida não porque Deus as negou, mas porque você nunca as pediu com seriedade e especificidade. A oração vaga: o abençoa minha família, cuida de mim, que seja tudo bem, não é oração errada, mas frequentemente é oração incompleta. Ela não chega com a especificidade que Hebreus 4:16 instrui quando convida a chegar com confiança ao trono da graça para receber misericórdia e achar graça para socorro em tempo oportuno. Há uma audácia na oração bíblica que a timidez religiosa moderna esmaga antes de chegar ao quarto fechado. E então o versículo seguinte: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes nos vossos prazeres. Aqui Tiago toca no ponto mais difícil de toda a teologia da oração. Respondida, a motivação por trás do pedido importa tanto quanto o pedido em si. Quando a oração é construída inteiramente ao redor de conveniência pessoal, quando o que se busca é conforto, status, acúmulo, o alívio de uma situação difícil sem nenhuma abertura para o que Deus quer construir através daquela situação difícil, ela opera numa frequência errada. Não porque Deus seja mesquinho, mas porque Ele é um pai, não um serviço de delivery. E pai nenhum que ama seu filho dá ao filho tudo que o filho pede sem considerar se aquilo vai construir ou destruir quem o filho está sendo chamado a ser. Paulo escreveu Filipenses 46:7 de dentro de uma prisão, não de um retiro espiritual, não de um momento de prosperidade e tranquilidade. De uma cela, e o que ele escreveu de lá é uma das descrições mais precisas do mecanismo da oração eficaz que existe em toda a literatura bíblica. Em nada estejais ansiosos. Antes, em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A sequência que Paulo descreve não é acidental: oração, súplica e ação de graças, três elementos que, juntos, formam a anatomia completa de uma oração que funciona. A oração é o ato de apresentar a Deus. A súplica é o pedido específico e urgente. E a ação de graças é o elemento que transforma os dois primeiros de um grito de desespero em um ato de fé. Porque quando você agradece por algo que ainda não aconteceu, você está declarando que acredita que Deus já está atuando. Você está alimentando a convicção antes da evidência. E o resultado que Paulo descreve não é necessariamente a resposta imediata ao pedido, é algo que a lógica humana não consegue produzir por conta própria: paz que excede todo o entendimento. Uma paz que não faz sentido dado o contexto, que não pode ser explicada pelas circunstâncias, que persiste mesmo quando a situação ainda está tensa, o diagnóstico ainda é grave, a conta ainda está no vermelho. Essa paz não é produto do otimismo, é produto de um encontro real com Deus através da oração, que segue a sequência que Paulo descreve na mesma cela onde ele estava acorrentado. 1 João 514-15 fecha o círculo de tudo que foi dito com uma promessa que é ao mesmo tempo absolutamente encorajadora e completamente desafiante, e esta é a confiança que temos para com Ele: que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve.
E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já temos os pedidos que lhe fizemos. A condição que João coloca não é fé suficiente, não é linguagem certa, não é volume ou intensidade emocional, é segundo a sua vontade. E aqui está o nó que a oração superficial nunca desata para orar segundo a vontade de Deus. Você precisa conhecer a vontade de Deus. E para conhecer a vontade de Deus, você precisa de um relacionamento com Ele que só se constrói na constância da oração e da palavra. É um círculo que se alimenta. Você ora para conhecer a vontade, conhece a vontade para orar melhor, ora melhor para ouvir mais claramente e assim por diante. Isso explica porque a oração bíblica não é uma fórmula que você aprende uma vez e aplica para sempre. Ela é uma linguagem de relacionamento que se aprofunda com o tempo. Os discípulos pediram a Jesus que os ensinasse a orar depois de anos convivendo com Ele, não no primeiro dia. Eles precisaram observar a prática de Jesus, ver os resultados, sentir a diferença na vida dele, para então reconhecer que havia algo na comunicação dele com o Pai que eles ainda não tinham. E Jesus não deu a eles um manual técnico de 5 passos, deu a eles um modelo de coração. Uma postura, uma direção, e disse: pratiquem. A oração certa não é a que usa as palavras certas. É a que vem do coração, que está no lugar certo, dobrado diante de um Pai que ouve, que se importa e que age segundo uma sabedoria que vai muito além do que você consegue enxergar daqui. Você chegou até o final desse vídeo e isso já é um sinal. Porque quem não quer aprender a orar melhor não chega até aqui. Então eu quero te fazer um desafio concreto antes de você fechar essa tela. Por 7 dias, antes de dormir, entre no seu quarto, feche a porta e ore seguindo a estrutura que Jesus ensinou. Comece reconhecendo quem Deus é antes de fazer qualquer pedido. Diga: seja feita a tua vontade, e deixe isso custar alguma coisa. Apresente um pedido específico com ação de graças por ele antes de ver a resposta. 7 dias. E depois volta aqui nos comentários e me conta o que mudou. Deixa aqui a palavra amém se você aceita esse desafio. Eu quero saber quantas pessoas estão decididas a transformar a oração numa conversa real e não num ritual vazio. Compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que tem lutado na oração. Às vezes, a pessoa quer muito orar, mas não sabe por onde começar. E esse vídeo pode ser exatamente o ponto de partida. E se inscreve no canal, porque toda semana a gente mergulha na palavra com esse mesmo nível de profundidade e de honestidade. Não existe vida cristã que funciona sem oração. Mas agora você sabe que existe uma oração que funciona, e ela começa quando você fecha a porta e aparece inteiro diante do Pai que já te está esperando.